amigos e irmãos, 39º dia do nosso desafio 3x3, Atos 23, 24 e 25. Vamos lá? Estamos aqui já na reta final do livro de Atos, e o livro de Atos ele está caminhando para o julgamento de Paulo em Roma, né? Paulo voltou a Jerusalém da sua terceira viagem missionária, e quando ele chega em Jerusalém, ele é preso pelos judeus. E aí os judeus começam a acusá-lo, né, de várias coisas, de falar contra a lei, enfim, né, típico mesmo desses homens que tinham a palavra de Deus, queriam dominá-la e não aceitavam as revelações que o próprio Deus já tinha feito, né? Não aceitaram a ressurreição de Cristo, não aceitariam nenhum testemunho de Jesus. E Paulo começa a se defender primeiro perante o Sinédrio. O que é o Sinédrio? Era a liderança dos judeus. Então os judeus tinham esse corpo de liderança chamado Sinédrio, de um grupo de pessoas, só que tinha um problema. O povo judeu, o povo de Israel, o mesmo povo, ele estava sob domínio do povo romano, do Império Romano na época. O Império Romano dominou o mundo aí mais ou menos do ano 50 até mais ou menos o ano 1500, né, se a gente contar o Império Romano do Oriente. Então foi um império poderosíssimo, ele dominou vários países hoje que nós conhecemos, né, eram parte desse império, grande Império Romano. E o povo de Israel era um deles. Então eles tinham alguma autonomia, mas não plena. Então tudo que eles fossem fazer, eles tinham que pedir bênção para o Império Romano. Então, perante a lei judaica, se o povo fosse autônomo, Paulo estaria morto, condenado. Só que Paulo, ele era um cidadão romano, então ele tinha alguns direitos. E ele começa a ser julgado primeiro pelos judeus. E aí tem esse episódio que ele fala do sumo sacerdote, né? Chama ele de parede branqueada. O que é isso? Bonito por fora, mas por dentro podre. E aí porque o sumo sacerdote tinha mandado alguém bater na boca de Paulo, porque Paulo começou a falar. E aí Paulo chama ele de hipócrita, né? Porque ele tinha a obrigação de julgá-lo segundo a lei e estava batendo nele contrariamente à lei. E aí alguém fala, olha, você está falando mal do sumo sacerdote? Ele fala assim, olha, eu não sabia. Talvez por problemas de saúde, tem gente que fala que Paulo tinha problema de vista, ou porque estava muito tempo fora de Jerusalém e não conhecia o novo sumo sacerdote, ou porque era uma reunião informal, o sumo sacerdote não estava trajado adequadamente, não sabemos, né? O fato é que ele começa a ser julgado, Deus aparece a Paulo naquela noite, os judeus armam ciladas para tentar matar Paulo, mas Paulo, o sobrinho de Paulo, né, a única menção aqui no Novo Testamento da família dele, o sobrinho de Paulo avisa o comandante ali daquele batalhão, e esse comandante tira Paulo de Jerusalém e manda para a cidade de Cesareia, aonde ficava o governador daquela região ali, né, tanto da Judéia quanto da Sicília, né, era Félix. E aí Félix começa a ouvir, né, os judeus vão lá, acusam Paulo, bajulam bastante a Félix, mas Paulo apresenta a sua defesa. E Félix, ele era casado com uma judia chamada de Drusila, tá aí o relato do capítulo 24. E Paulo começa a conversar Félix começa a conversar com Paulo, e aí Paulo começa a explicar, né? Versículo 25 do capítulo 24 vai dizer que Paulo começou a explicar acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, coisas que esse governador não tinha, porque essa Drusila, ela foi tomada do marido por esse homem, por esse Félix, porque era uma menina nova, bonita provavelmente, foi tomada por ele. Então ele não tinha domínio próprio, não tinha justiça e o juízo vindouro. Aí a Bíblia diz que ele ficou amedrontado com isso. Então aquele homem cria, nas palavras de Paulo, e estava com medo. E aí o tempo passa, né? Muda aquele governador, talvez não sabemos, o espaço de 1 ou 2 anos, a Bíblia não é tão clara aqui, não deixa para nós as datas exatas e precisas. Aí um novo governador chamado Festo, né? E aí Paulo também se defende diante desse homem, né? E ele, Paulo diz assim, olha, eu não sou acusado de nada, não tenho acusação na lei dos judeus e nem na romana, mas já que esses homens estão me acusando, eu apelo para César, ou seja, César era o comandante supremo do Império Romano. Paulo recorreu a esse homem e aí Festo encaminha para César. E aí no final do capítulo 25,
Temos aí que Festo expõe ao rei Agripa, o rei Herodes Agripa, né? Vamos lá, tem alguns Herodes na Bíblia, né? Esse é o Agripa II. Ele é filho do Herodes, que viveu antes dele, que é o que matou Tiago, que é o que matou e prendeu Pedro, né? Ele também é neto daquele Herodes do Novo Testamento ali, de Jesus já na fase ministerial, e bisneto do Herodes quando Jesus nasceu, aquele Herodes que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Então essa mesma família aí. E aí esse homem, né, ele conhecia muitos costumes dos judeus, porque ele já estava bem ambientado, nasceu ali, né? E aí Paulo argumenta, na realidade, aquele Festo argumenta com Agripa. Eles pensam ali o que vão dizer, porque não tinha acusação nenhuma contra Paulo, para mandar para César, né? Pensa, mandar Paulo para César sem acusação nenhuma. Então eles tentam achar ali alguma acusação. E amanhã nós vamos ver o que Paulo diz perante esse homem e a finalização do livro de Atos. Amém? Muitos relatos de fato aqui, né? Atente-se aí com principalmente os discursos de Paulo, né? Tem muita coisa interessante. Paulo sendo julgado por causa da ressurreição. O que Paulo fez de forma muito inteligente, guiado pelo Espírito Santo, foi contrapor os judeus, dividir os judeus entre eles. Porque os próprios judeus tinham uma divisão muito grave, que era entre os fariseus de um lado e os saduceus do outro. Os saduceus, eles não criam na ressurreição. Eles eram ricos, materialistas, mas não criam na ressurreição, não criam em anjo, não criam em espírito, nada. Como até hoje muitos judeus são. E os fariseus não, criam na ressurreição, criam em anjos, criam em tudo. E Paulo fala, olha, eu estou sendo acusado por crer na ressurreição. E os fariseus ficam meio que do lado de Paulo e os saduceus contra, e criou uma briga entre eles. Então Paulo teve essa maldade, essa inteligência. E engraçado que a Bíblia relata conversões de fariseus, Paulo, por exemplo, mas não relata de saduceus, né? Então fica aí essas dicas para a leitura de hoje. Qualquer dúvida, não hesite em chamar e que Deus te abençoe.